Boa noite mais uma vez, querido ouvinte. É um prazer tê-los conosco mais uma vez, em mais uma semana de desenvolvimento que nós estamos trabalhando com essa live de Entendendo a Bíblia. Essa live, o intuito dessa live, na realidade, é sempre nós estarmos falando e entendendo mais sobre a Bíblia. Pastor, tem algum senhor que está fazendo alguma interferência? Não? Não, aqui. Tá. Acho que melhorou. O intuito dessa semana é nós falarmos sobre um livro que eu falo que é um livro muito importante para nós, né? É um dos livros importantes, né, pastor? Falando sobre a Bíblia em si é um livro importante. Deixa eu verificar. Mas o livro de Josué, ele é logo posterior ao livro de Deuteronômio, que basicamente é uma continuação da história. Aquele povo que passa 40 anos no deserto, aquele povo que ele vem sentindo aquele desejo de entrar na Terra Prometida, e Deus vai fazendo, lapidando e ensinando o povo como ele quer que seja um povo que entre lá. E é exatamente isso que nós vamos começar a falar hoje. Mas antes, meu nome é Cláudio Ribeiro, eu sou um dos professores e coordenadores do curso Gestão de Música na Igreja, e esse curso, ele traz para nós essa live com esse entendimento de trazer o conhecimento para todos nós. E eu sou, além de professor de teologia, coordenador pedagógico, também tenho 2 faculdades de teologia e trabalho bastante, não só no GMI, mas sou professor também do curso do Seminário Teológico Batista Serra Mar. Pastor Robson Liberador é um amigo pessoal, é uma pessoa que eu amo de paixão, já esteve conosco aqui, eu sou membro da PIB em Macaé, e já esteve conosco em 2 retiros espirituais aqui, e foi abençoador. Eu gostaria que ele se apresentasse, mas antes, eu não posso deixar de falar, sou casado há 28 anos, amo minha esposa, entre namoro, noivado e casamento são 33 anos, enrolei ela há 5 anos, né? Mas foi. E tem uma filha linda e maravilhosa, porque ela, se nos ouvir, ela vai ficar com ciúme se eu falar só da mãe. E ela já tem seus 25 anos, e ela casou-se há um ano. Pastor, apresente-se, por favor. O senhor está com o microfone fechado. Oi. Está me ouvindo aí? Sim. Boa noite, pastor Cláudio. Boa noite, Felipe. Boa noite aos ouvintes. Boa noite a todos. É um prazer, uma honra. Quero agradecer, pastor Cláudio, pelo privilégio, a honra de poder estar aqui com vocês nessa noite. É um privilégio muito grande. E dizer realmente da minha gratidão e louvar a Deus, né, pelo tempo que passamos juntos aí. Tive realmente o privilégio de ministrar na primeira de Macaé uma vez e 2 vezes no retiro de carnaval, aí juntamente com a igreja e com meu amigo aí, pastor Cláudio. Sou casado com a Eristeia, a Teia, tenho 2 filhas, a Rebeca e a Sara, 2 netinhos, Aurora e José, né? Meu genro é o Evandro, e sou pastor da Segunda Igreja Batista de Jardim Carioca. Faz 18 anos que eu estou pastoreando Jardim Carioca. E também sou professor aqui da FABERJ. Eu falo aqui porque eu estou na FABERJ, né? Estou na sede da associação que fica no Colégio Batista.
e também sou também presidente da associação. Estou na sede da associação, aproveitando aqui o ambiente, né, para compartilhar esse momento com vocês. Prazer grande. Prazer é todo meu, pastor. Prazer é nosso, na realidade, em receber o senhor. Um homem que eu gosto, às vezes, de falar, eu gosto de usar uma expressão que é boca de Deus no meio de nós. Tá? Então, mas, pastor, eu falei um pouco sobre essa transição, né? Rapidamente, sobre essa transição de Deuteronômio para Josué. Qual é o propósito, pastor? O que o senhor nos fala do propósito do livro de Josué? Bom, começando, né? Livro, como você falou, pastor Cláudio, é realmente um livro maravilhoso e que nos apresenta preciosíssimas lições que, evidentemente, nós não usaríamos o nosso tempo para esgotá-las, né? Mas eu prefiro começar da seguinte maneira. Eu quero começar a partir da liderança, né? Sim. Porque a primeira transição é a transição da liderança. Nós temos aqui a liderança de Moisés, que está terminando, e começando a liderança de Josué. E o que eu acho interessante é que a gente tem aí um discipulado fantástico no Antigo Testamento. A gente acha que discipulado é só coisa do Novo Testamento, e não é, né? Nós temos aí um discipulador que está deixando o ministério, né? O Moisés, e tem o discípulo, que é Josué. E interessante que esse discípulo, ele sempre esteve aos pés do seu mestre, que é Moisés. E o que me chama a atenção no capítulo 1 de Josué, essa transição, é como que Deus vai falar de Moisés e como que Deus vai tratar o coração de Josué. Sim. Deus vai falar sobre Moisés, vai chamá-lo de meu servo. Vai usar o pronome possessivo para dizer, ele é meu servo. Ele é morto, mas é meu servo. E em Josué, Deus, antes de lhe dar uma ordem ou uma missão, ele vai tratar do coração de Josué. E aí Deus vai dizer, vai falar, não temas, fica tranquilo, você vai receber essa missão, você está recebendo essa missão, mas eu estou com você. Então, essa transição, ela é linda, ela é maravilhosa, porque nós temos alguém que está assumindo a responsabilidade de conduzir o povo já na terra da Palestina, terra de Canaã, Sim. mas é alguém que está sendo preparado, foi preparado por Moisés e é preparado por Deus. É muito interessante, né? Essa antiga geração e nova geração, né? Perfeito. Essa antiga geração que começou o caminho, né? Na travessia do Mar Vermelho, é uma nova geração que atravessa o Rio Jordão. E as duas vezes Deus faz o milagre, né? Deus mostra o milagre, né? Deus abre o Mar Vermelho e Deus abre o Rio Jordão com vara, né? Porque sendo o rio tem que parar o fluxo, né? E ele para o fluxo também. Nós vemos aí, é muito interessante essa transição e muito importante, porque o senhor ressaltou muito bem. Josué, ele via em Moisés o grande líder. Então, ele tinha que se sentir esse grande líder. E Deus trabalhou isso nele, né? Deus trabalha isso nele falando, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Lhe deu segurança para liderar. Exatamente. Tá? Mas, como o senhor falou, né, sobre a liderança, existem características particulares de cada um, né?
cada um tem a sua característica particular. Moisés, manso, né? Querendo trazer a responsabilidade. O que o senhor me fala, já que o senhor falou de características de liderança, nós temos duas características bem interessantes aí. O que me fala sobre isso? Ok, muito boa pergunta, pastor. Característica da liderança de Josué. Você repara que Deus, sim, seja forte e corajoso. Deus, na verdade, não está trazendo algo novo para Josué, está ativando aquilo que ele já tem. Então, característica da liderança de Josué: forte, uma liderança forte, porque ele é guerreiro, né? Ele sabe como entrar numa guerra, e ele é corajoso, ele não tem medo de enfrentar a batalha. Então, quando Deus diz ser forte e corajoso, na verdade, Deus está ativando nele a sua liderança. Então, para mim, Josué é um líder forte, é um líder corajoso, mas, sobretudo, tem uma coisa muito, mas muito importante nessa liderança de Josué: é a sua obediência irrestrita a Deus e à lei. Você sabe, pastor Cláudio, que quando eu vejo Josué e Caleb, para mim, Josué e Caleb é uma das, se não a maior, a geração que mais se comprometeu com a palavra ou com a lei no Antigo Testamento. Então, isso fez com que realmente o ministério de Josué tivesse sucesso. O sucesso do ministério de Josué está exatamente na sua forma de liderar. Sobretudo, né, ser alguém forte, corajoso e obediente ao Senhor e à sua lei. Isso lhe proporcionou chegar lá na frente, né, e dizer, se ele pudesse falar, ele invocaria as palavras de Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque, de fato, ele poderia invocar essa palavra de Paulo, porque ele realmente chegou no final da sua trajetória cumprindo com a sua missão. Me permite, pastor, só falar mais um pouquinho do primeiro capítulo À vontade, à vontade. de Josué. Existe uma coisa que a gente fala muito hoje na nossa igreja, que é missão, visão e valores, né? Sim. Que é uma questão muito, muito aí presente, né? Não só na igreja, mas também no mundo corporativo, a gente sabe disso. E quando eu olho para o primeiro capítulo de Josué, eu vejo exatamente esses 3 pontos, né? Que é a missão, a visão e os valores. A missão. Qual foi a missão que Deus lhe deu? Você vai liderar esse povo na terra de Canaã. Essa foi a missão que Deus lhe deu. Já tinha lhe dado uma outra, né? Anterior, que era entrar na terra e espiar. Agora não. A missão agora não é entrar na terra e espiar. A missão agora era entrar na terra e liderar o povo à conquista. Essa é a missão. E aí, a visão que Deus lhe deu, quando eu olho para o primeiro capítulo de Josué aqui, a visão que Deus lhe dá, ou seja, o ponto futuro, né? Exatamente a promessa que Deus tinha dado a Abraão. Sim. O que é a visão? A visão é um ponto futuro, é um lugar a ser alcançado. Então, qual é a visão que Deus está dando a Josué? Josué, olha, enxergue, você vai ver que esta terra é promessa que eu fiz a Abraão, o meu povo vai morar aqui. E para completar a questão dos valores, né? Que aqui eu vou destacar apenas um valor, né? Qual é o valor? Ou seja, aquilo que vai nortear a caminhada de Josué com o povo rumo à conquista de Canaã. É guardar a lei. Guardar a lei. Não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, a gente tem aqui missão, visão e valores no momento em que Deus está tratando o coração de Josué, o preparando para entrar na terra de Canaã. O senhor fez uma colocação muito interessante em relação à missão, visão e valores, em relação a Josué e Caleb. Josué e Caleb, né, e tratando mais
de Josué, né, no caso aqui, por causa do livro de Josué, eles tiveram aquela missão lá de ir, terem espias naquele momento, né? Mas eles foram com um coração, com uma visão espiritual. Eles tiveram aquela visão que, além do que os outros 10 não tiveram. Os outros 10 visualizaram que todo o líder que não tem uma visão espiritual diria: opa, é uma terra que ela é propensa a nos tragar. Aham. Porém, a visão de um líder que ele está ligado, unido ao pensamento de Deus, ele fala assim: o que nós já passamos para trás, Deus vai prover vitória sobre isso. Perfeito, Então, perfeito. As experiências... eu tenho uma missão. Exato, eu tenho uma missão. Olhar. Qual é a visão? A visão é que aquela é a terra que Deus nos deu. Aquela é a terra. Então, isso não vai ser empecilho para o Deus que já fez muito por nós e prometeu que fará. E Deus não é homem para mentir. Aí nós vamos mais à frente. Deus não é homem para mentir. Então, nós temos aí os valores que foram colocados nele por Moisés, por Deus, com todos os seus princípios. E é isso que tem que nortear hoje, falando sobre liderança, os líderes para nossos dias. Nós sempre fazemos o quê? Uma aplicação para os nossos dias. O que falta para os nossos líderes? Falta visão espiritual, falta compromisso e falta a essa obediência. Exatamente, não é andar para a direita nem para a esquerda. Há um tempo atrás, eu ouvi, tá? Preste atenção, eu ouvi, não é aquela coisa de me disseram. Né? Eu ouvi um certo pregador, né? Isso foi em diálogo, falando assim: pastorzão, eu não sei o que eu vou ter que fazer para levar a mensagem. Eu quero saber o que o povo quer ouvir. Aí eu falei, meu irmão, você não tem que se preocupar com o que o povo quer ouvir. É que o povo você tem que se preocupar com o que Deus quer falar para o povo. É isso aí. O que o povo precisa. Exatamente. O que o povo precisa ouvir. E o que o povo precisa ouvir é Deus quem fala. Exatamente. E é exatamente isso que Deus está falando para Josué. Porque Josué agora, ele fica supostamente meio indeciso. Como eu devo agir? O que Moisés faria? Não é o que Moisés faria. Agora é você. A responsabilidade está com você. Então Deus vai falar para ele: eu estou contigo. Você é um homem de triunfo. Você é um homem guerreiro. Eu confio. E eu estou capacitando. Você já foi capacitado. E agora eu estou colocando isso em você. Então, é exatamente esses detalhes, né, que a gente vê em Josué, né? Essa parte de Deus capacitando e ele tem que se considerar capacitado. Às vezes falta isso no líder. Deus trata do coração, Deus encoraja e Deus o libera para liderar. Exatamente. Deus trata do coração, Deus encoraja e o libera para liderar. Então, estes dois primeiros pontos têm muito a ver com o outro líder.
Porque o peso da responsabilidade de Josué agora é muito grande. Ele tem aí aproximadamente 1.600.000 pessoas para liderar. Sim, Quer dizer, a gente não sabe exatamente o número, né? Porque sim, sim. não tem como. Mas ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, assim, a gente está aqui, nós praticamente nem saímos do primeiro capítulo de Josué, né? Essa é a grande verdade. Mas a gente está vendo aqui nesse primeiro capítulo de Josué o quanto Deus está preparando esse homem para liderar o povo numa visão. Eu tenho entendido cada vez mais, pastor, que a gente não pode viver a síndrome de Alice no País das Maravilhas, né? E lá na Alice no País das Maravilhas tem uma frase interessante. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Sim. E Deus não, Deus está dando uma direção aqui, Josué, clara, evidente, nítida, e você vai entrar na terra, é promessa, e você vai levar esse povo a conquistar a terra. É muito interessante, né? A gente entender a responsabilidade que pesa agora sobre Josué. Josué agora, ele não pesa só a responsabilidade de conquistar a terra. Ele pesa a responsabilidade de ajudar a que essas tribos, as 12 tribos, elas fiquem unidas e elas se respeitem e que elas, a cada dia, não percam a essência de honrar a Deus. Isso nós vamos ver mais adiante, que Josué, lá no capítulo 24, ele declara para esse povo, né? Ele Perfeito. declara para esse povo, né? Mas a gente está indo no capítulo 1º, né, pastor? Se o amigo me permite, eu acho que a gente pode, se me permitir, eu posso passar aqui, então, a panorâmica de todo o livro, e aí, depois da panorâmica, o amigo vai me conduzindo aí e a gente vai contribuindo aí, e o amigo também vai contribuindo. Como o Espírito Santo é bom, eu já ia chegar e falar para o senhor agora exatamente isso. Me deu uma panorâmica. Mas vamos lá, fala, por favor. Então, eu entendo assim, o livro de Josué, ele tem 5 divisões. Sim. E essas divisões, vamos observar os capítulos. São 24 capítulos, né? Sim. Então, a gente tem o primeiro e o segundo capítulo, que a gente pode chamar de a preparação. Perfeito. Que é a preparação de Josué. Não, vamos primeiro dar uma panorâmica, depois a gente vai fazer o comentário. Então, nós temos o capítulo 1º, o capítulo 2, que é a preparação. Depois nós temos o capítulo 3 a 5, que é a passagem, tudo que envolve a passagem de Israel, do povo de Israel no Rio Jordão, né? Do capítulo 3 a 5 é a passagem. Do capítulo 6 ao capítulo 13, tudo que envolve as guerras, as batalhas, as pelejas. Né? Do capítulo 14 ao 21, aí nós temos a divisão da terra, né? A partilha da terra. E, por último, capítulo 22 a 24, nós temos ali as alianças que estão feitas. Na verdade, é aliança, né? No singular. A gente percebe ali que tem também, podemos também dizer que tem a aliança do povo para com Deus e tem a aliança de Josué para com Deus. Mas é uma aliança só, capítulo 22 e 24. Então, repetindo, 1 a 2, preparação, 2 a 5, a passagem, 6 a 13, as lutas, as guerras, as pelejas, 14 a 21, nós temos a partilha, né, da terra, e, por último, a aliança ou pacto que foi feito com Deus. O pacto que para alguns analistas do Antigo Testamento, é chamado de Pacto da Palestina, né? Sim. Pacto. Então, essa é uma panorâmica. O livro de Josué é dividido em 5 partes, né? Se me permite, a gente pode, então, voltar. Continua, isso.
Então, assim, o que envolve a preparação? A preparação envolve a preparação do líder e a preparação do povo. O líder nós já falamos bastante aqui, tanto eu quanto você, né? Deus prepara o líder. No capítulo 1, Deus prepara o líder. No capítulo 2, o líder prepara o povo. Interessante isso. Capítulo 1, Deus prepara o líder. No capítulo 2, o líder prepara o povo. Então, no capítulo 1, qual é o ponto principal dessa preparação do líder? Como é que o líder tem que ser preparado? Poderíamos falar muitos aspectos, mas vamos ficar com um só. O líder tem que estar bem preparado com a lei. O segredo do líder está na palavra, na lei. E qual é o segredo do povo preparado? Como é que o povo vai ficar preparado para começar a entrar na terra? É a santidade, é a santificação. É quando Josué está falando, vocês precisam se santificar, né, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós. Muito embora está um pouco mais à frente, né? Que ele está no capítulo 3, versículo 5, né? Mas é a santidade do povo, né? Que é o segredo para o povo entrar na terra. Então, você vê, o líder ele tem que estar preparado com a palavra. O povo tem que estar preparado com a santidade. Porque o povo em santidade vai obedecer a palavra. O povo santificado, o povo que busca a santificação, aí aplicando para a realidade da igreja, qual é a preparação do líder? O pastor, ele tem que estar preparado com a palavra, manejar bem a palavra da verdade, né? Tem que estar preparado com uma vida de devoção, evidentemente, busca, oração. A palavra é o segredo. E o povo? O povo, ele é preparado pelo líder. E qual o principal ponto que o líder deve fazer com que o povo esteja preparado? O líder tem a responsabilidade de levar o povo a entender que o segredo para grandes conquistas está em uma vida de santidade. Então, são as nuances aí as nuances do capítulo 1 e 2, que é a preparação. Avançando um pouco mais, nós vamos ter... Sim, pastor, pode falar. Só fazendo uma aspas aí, né? Um parênteses. Deus já vem preparando, ele veio preparando, e o livro de Levítico, né? Perfeito, o livro de Levítico é um livro que ele trabalha exatamente com o povo e com os líderes, muito mais com os sacerdotes, exatamente em quê? Santidade. Ele quer esse povo que seja um povo obediente e santo, né? Mas continua. Perfeito, pastor. Perfeito. Já em Deuteronômio, o povo está sendo preparado. Na verdade, essa geração, a gente pode usar assim uma linguagem mais nossa, né? Essa geração, ela entende fácil o que Deus quer. Por quê? Porque é uma geração que aprendeu a passar pelo deserto. Assim, a gente vai abrindo parêntese, mas não saindo do assunto, né? Sim. Então, essa geração é a geração Deuteronômio. Essa geração de Caleb e Josué, a gente pode chamar de geração Deuteronômio. E que geração é essa? É a geração que aprendeu o segredo da lei, da santidade. Então, interessante que Jesus, quando venceu o deserto, o livro que ele usa é Deuteronômio. Por quê? Porque Deuteronômio é o livro da geração que passou e venceu o deserto. Né? Então, é bem colocado aí, pastor, porque esse povo já está preparado, né? Porque já está se preparando, porque é uma geração que realmente aprendeu o significado de deserto, venceu o deserto. E eu gosto muito de sempre colocar essa. Eu tenho uma frase que eu falo o seguinte: deserto é lugar de passagem e aprendizado, não é lugar de moradia. Perfeito. Continua, Então,
Aí, entrando já no capítulo 3 a 5, a gente vai ver aí tudo que envolve o povo de Israel já fazendo uma transição, passando já para dentro da terra. Sim. E o que envolve essa passagem para a terra? Envolve ali a travessia do Rio Jordão, que o pastor citou cedo aí, né? Que está lá no capítulo 3, né? O povo atravessando o Rio Jordão. E o Rio Jordão, para mim, é um símbolo do batismo, né? Nas águas, porque o povo está atravessando, está saindo do deserto e está passando pelo Rio Jordão, tal qual foi como Jesus, né? Que saiu do deserto e passou pelo Jordão, foi batizado no Rio Jordão, né? E interessante, né? Muito bem colocado. O Jordão no original significa aquele que desce. Então, o povo de Israel iria conquistar a terra de Canaã, que a gente sabe bem que isso aconteceu. Mas antes da conquista, tem que passar pelo Jordão. Ou seja, tem que descer as águas do Jordão. Mas aí, como é que faz para descer as águas do Jordão? É só não tirar os olhos da presença de Deus. À frente do povo, a Arca da Aliança conduzia tudo. Inclusive, a Arca da Aliança, você pode reparar no capítulo 3, que ela para no meio do Jordão. E a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Aí o povo atravessou. Então, é uma sinopse do que é a realidade mesmo do que Jesus viveu. Saiu do deserto, foi aprovado por Deus no deserto, depois passou pelo Jordão, foi batizado, né? Dando início ao seu ministério. Então, aqui tem muito disso. Israel precisou passar pelo Jordão, né, para receber o batismo o batismo na terra prometida. Então, são essas nuances que acontecem aí, né? Eles fazem um monumento, vão erguer um altar, memorial, né? Memorial, né? Pegando as 12 pedras do rio, como né? Um povo que atravessou, não foi uma travessia individual, né? Foi do povo todo, as 12 tribos. E aí nós temos capítulo 6 a 13, que são as guerras, as pelejas, as batalhas, né? Destaca-se aí a principal delas, que é a conquista de Jericó, né? Que a gente pode observar que é a porta de entrada para a terra de Canaã, né? E o que chama atenção na guerra, na batalha de Jericó, é que o povo ele estava ainda e sempre continuou, essa geração assim, para o povo, se para chegar na terra de Canaã, o segredo foi a obediência. Para conquistar, o segredo continua sendo a obediência. Você vê que Deus dá 7 voltas, leva a Arca da Aliança, dá orientações e eles obedecem de maneira irrestrita, né? Então, ou seja, o segredo para conquistar é obedecer. Já aplicando, né? O segredo para conquistar é obedecer. E aí eles vão conquistar não somente a Jericó, como os outros povos, e aí vale aí, pastor, vamos dizer, uma vírgula aí, né? Na Batalha de Ai, que Israel perdeu a guerra, né? Exatamente porque alguém desobedeceu. E aí eles perderam a guerra e a gente precisa comentar sobre isso que os nossos ouvintes conhecem. Os nossos ouvintes são frequentadores de EBD e têm vida devocional. Então, eles conhecem tanto quanto a gente, melhor do que a gente. Com certeza. E foi muito interessante o senhor ter colocado isso, porque aquele povo vinha
guerreando e vencendo, guerreando e vencendo, guerreando e vencendo. Quando chega em Jericó, o que se imagina? A própria Jericó imagina, aquele povo vai vir com tudo para cima de nós. E Deus faz diferente. Vocês não vão fazer nada, vocês vão ficar em silêncio. Vocês vão me obedecer. Porque, na realidade, quem vai fazer a proeza, o milagre, é Deus. É Deus que faz o sobrenatural. É Deus falando assim, olha, o natural que vocês podem fazer é caminhar e ficar em silêncio. O sobrenatural, deixa comigo. Lembra lá no Mar Vermelho? Eu fiz o sobrenatural. Rio Jordão, eu fiz o sobrenatural. Agora eu vou mostrar mais o sobrenatural para vocês. É a obediência, né? Só deu o ponto-chave, né? Fica de comunhão com Deus e obediência. O segredo para conquistar é obedecer. Mas continua, por favor. Então, destacando também dentro da questão da conquista de Jericó, né? Jericó e depois a derrota de Ai. Depois a derrota de Ai, né? É interessante como é que a Bíblia ela nos revela exatamente os dois lados da realidade nossa como povo de Deus, né? Porque nós podemos vencer guerras, mas também podemos perder guerras. Podemos vencer batalhas e podemos ser derrotados em batalhas. Mas o interessante para vencer as guerras, o segredo está na obediência. Então, Ai, até o nome já é significativo, dá a ideia de dor, né? Ai está na Bíblia para nos mostrar que nós não podemos relaxar no que tange a obediência a Deus. Perfeito, perfeito. Porque senão nós vamos nos dar mal. Então, pastor, continuando aqui, né, essa nossa caminhada panorâmica, eu quero destacar aí na questão na partilha da terra, quero fazer um destaque em Caleb. Porque o personagem do livro de Josué, evidentemente que é Josué, personagem principal, mas ele tem um parceiro, ele tem um companheiro, ele tem alguém que se parece com ele, tem algumas características semelhantes a ele. Uma delas é a fé. A fé de Caleb, a fé de Josué e de Caleb é uma fé que aponta para o mesmo ponto, né? Então, eu não sei se você lembra, tem uma mensagem de um pastor, eu não sei, foi na década de 90 essa mensagem. Tem alguns pregadores que a gente não ouve todo dia, né? Sim. A gente prefere ouvir aqueles que nós conhecemos mais de perto, né? Mas tem algumas mensagens que realmente elas valem a pena a gente ouvir, tirar lição e ser abençoado. Então, uma mensagem do pastor Marcos Gregório. Sim. E tem como título, assim, eu não me lembro exatamente qual é o tema do sermão dele, da mensagem dele, e ele fala sobre Caleb. E uma das coisas que ele fala nessa mensagem, eu me lembro bem, toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda promessa passa pelo teste do tempo. E ele fala muito sobre a questão de Caleb, que Caleb sobre olhar o tempo, observar o tempo. E outra, na hora certa, dizer, eu paguei o preço para poder chegar aqui, na hora de receber o meu prêmio, eu quero e pronto. E aqui que eu entro, né? E aqui que eu entro. O destaque da partilha, de todas as partilhas, né, das tribos foram divididas, que não dá tempo a gente trabalhar aqui, mas o que me chama a atenção é Caleb.
E no meu entendimento, fazendo a leitura do texto do capítulo 14, das palavras de Caleb, quando ele fala para Josué, meu companheiro, olha, 40 anos atrás, nós estivemos aqui nessa terra e agora eu estou com 85 anos, mas olha, estou um garotão, hein? Se precisar lutar, guerrear, estou aqui, estou dentro. Agora tem um detalhe, meu amigo. Eu quero Hebron. Meu lugar é Hebron. Então, na minha opinião, eu creio que quando Caleb entrou como espia na terra, ele já desejava tomar posse de Hebron. Ou ele viu, ou ele ouviu. A gente não tem como afirmar, porque a Bíblia não traz detalhes. Ou ele viu Hebron, ou ele ouviu falar de Hebron, né? Uma terra, né, mais irrigada, né? Uma terra, né, com mais capacidade para produção. E a gente sabe que Hebron se tornou depois marco na vida de Davi, né? Hebron é um lugar alto. Então, Caleb, veja bem, Caleb, no que diz respeito, nesse momento da partilha da terra, ele optou por um lugar em que ele sentiu no coração que seria o melhor lugar para ele e para sua família. Isso nos traz um grande, mas um grande exemplo de que, de fato, nós temos que lutar e lutar muito em prol daquilo que Deus nos prometeu. Deus nos prometeu, vamos lutar. Porque se é promessa de Deus, ele vai cumprir a promessa dele. Então, eu queria fazer esse destaque aí dentro da questão das partilhas, né? Sim. Caleb, que desejou a terra de Hebron. Bom, partindo para a última parte, não para terminar a nossa live, mas partindo aqui para nosso trilho. Sim. A gente tem o último ponto, a última parte do livro de Josué, que é quando fala sobre a aliança, né? O pacto da Palestina. E eu destaco assim duas coisas nesse pacto. Primeiro destaque que faço é Josué, que agora já é velho, não é mais o mesmo moço do capítulo 1. Ele tem uma conversa muito franca e honesta com os anciãos de Israel. Ele tem uma preocupação muito grande. Qual a preocupação que o Josué tem com os anciãos de Israel? E é em função dessa preocupação que ele tem que ele conversa com os anciãos. Qual a preocupação? Olha só, nós estamos nessa terra, nós conquistamos essa terra, mas os povos continuam habitando nessa terra ainda. Então, não podemos permitir que os nossos filhos se misturem com os filhos dessa terra. Se os seus filhos homens se casarem com uma mulher dessa terra, você vai comprometer o propósito. E outra, seu filho pode se dobrar aos deuses dessa jovem. O contrário, se a sua filha se casar com um jovem dessa terra, o seu filho pode comprometer o propósito e se dobrar a um deus dessa terra. E Josué tem uma palavra no capítulo, você citou cedo aí essa frase. Está no capítulo 23, ele fala: vocês sabem, vocês conhecem muito bem, que de todas as promessas que o Senhor fez, de tudo que ele falou, todas as promessas, toda a palavra que o nosso Deus falou, todas elas permanecem de pé. Nenhuma delas caiu. Então, esse é o primeiro destaque que eu faço nesse momento do pacto. A preocupação de Josué com esse povo violar, né? Com o futuro da geração. O futuro da geração. E o outro destaque que faço é como que Josué vai incentivar o povo a abrir a boca e dizer: vamos fazer um pacto com Deus. Também o pastor citou cedo aí, está no capítulo 24, quando ele fala assim: olha, vocês façam a escolha de vocês aí. Quem que vocês querem servir? Quem que vocês querem adorar? Se vocês querem adorar
né, os povos além do rio, os povos dessa terra, e aí tem os Zeus da vida. Mas eu fiz a minha escolha com a minha casa. Eu e a minha família vamos continuar servindo ao Senhor. Então, isso despertou o povo a querer também fazer o pacto. Por isso que nós falamos cedo que parece que é Josué mais o povo fazendo um pacto, por conta disso. Mas, na verdade, Josué está pregando para o povo, está incentivando o povo. E qual é o espelho para isso? Ele e a família dele. Ó, tá aqui eu e minha casa, tá aqui eu e minha família. Então, vocês decidem o que vocês vão fazer, mas aqui eu e a minha família decidimos. Nós vamos continuar servindo ao Senhor. Aí a gente vê o povo fazendo, não, Josué, nós vamos fazer um pacto com o Senhor, nós vamos permanecer fiel, nós vamos permanecer fiel à lei, nós vamos permanecer fiel ao Senhor, só vamos adorar a Ele. Então, eu queria fazer esses dois destaques. Voltando, a preocupação de Josué com a geração, que no caso ali já era a geração dos seus filhos e os filhos dos anciãos, né? E a forma como Josué vai falar, vai incentivar o povo a fazer um pacto de fidelidade na terra, que é usando ele e a sua família como espelho. É muito interessante. A gente já está caminhando para o final, né? E foi muito bem colocado panoramicamente, porque esse livro dá para a gente estudar, se aprofundar, é muito ensinamento, né, para nós aí, né? Mas finalizando, pegando esse capítulo 23 e 24, nós podemos fazer também com Deus se preocupando e falando para Moisés, já, vocês vão entrar numa terra, relembrem a lei, no caso, Deuteronômio, né? Relembrar aquela lei, relembre os meus princípios, porque a terra que eu vou te dar, o interessante é que ele sai um povo nômade, né? Aquele povo nômade, aquele povo que não tinha, era um lugar árido, e eles vão para um lugar e eles não precisaram fazer nada. Deus, quando faz algo por nós, ele faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Então, Deus aqui, ele está dando uma terra já pronta, casas prontas, plantio pronto. E qual é a preocupação lá em Deuteronômio e a preocupação de Josué? Porque já está incutido na mente, no coração de Josué. Agora, eu tenho que continuar o legado. Eu tenho que continuar e as minhas futuras gerações não podem se desviar. Se elas não podem se desviar, eu tenho, como líder, ser exemplo e falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uhum. É o espelho para a geração. Você como líder, sendo exemplo, e as pessoas respeitando você como líder, elas vão seguir os seus conselhos, vão honrar a quem você honra. Se eu honro a Deus, é o que eu sempre falei para minha filha. Filha, papai pede de você muito mais do que respeito. Eu peço honra. Porque o respeito, você pode me respeitar quando está perto. Agora, quando está longe, eu quero que você honre as minhas palavras. Honre o que eu te ensinei. Porque se você honra, mesmo longe, você vai pensar, o que papai faria? Perfeito, pastor, perfeito. Papai faria exatamente o que Deus ordenou para ele. Se papai faria o que Deus ordenou, ela está fazendo o que Deus ordenou também a ela. Se nós vermos mais depois adiante,
nós vemos mais adiante, o livro de Juízes, que é logo mais adiante, É o que eu ia falar. Veio... é o Espírito Santo. Tá? Mais adiante vai falar que lá no frente veio uma geração que não conhecia mais a Deus. Não conhecia mais. Isso quer dizer a nossa responsabilidade. O que eu estou fazendo para minha geração honrar e não esquecer de Deus? O que eu estou fazendo para essa geração continuar a seguir os ensinamentos, os preceitos, os princípios? O que eu estou ensinando? O que eu estou deixando de legado para essa geração? Mas já que o senhor ia falar, completa, pastor. Pastor, já caminhando para o final aqui, né? Porque eu vou precisar realmente subir. Depois eu vou agradecer, mas vamos finalizar. O livro de Josué está entre dois livros, o Deuteronômio e Juízes. Né? Juízes. E você tem Deuteronômio, goteja a tua doutrina como chuva, né? Capítulo 32 de Deuteronômio. Goteja a tua doutrina como chuva. Então você tem uma geração que foi inundada pela palavra, pela lei, né? Moisés fez isso, né? E você tem dentro do livro de Juízes 3 gerações. Você tem ainda Caleb e Josué e os anciãos que com eles viveram, já são anciãos. Sim. Você tem os filhos de Caleb e Josué dessa geração e você tem uma terceira geração dentro do livro de Juízes. O que está acontecendo no livro de Juízes? Essa geração aqui viveu a palavra, a lei. Viveu, porque ela era inundada pela palavra. Perfeito. Essa geração aqui, ela até sabia que era importante a lei e até fez uma aliança. Não, vamos permanecer firme. Mas essa geração do meio aqui, ela não corrigiu, ela não ensinou a lei, ela não deu exemplo do que é ser inundado pela lei. Então, o que acontece com essa terceira geração? Essa terceira geração vai ser exatamente a preocupação de Josué lá atrás. Exatamente. Porque essa geração aqui, ela, por não conhecer a lei, por não ter a alma inundada pela lei, por não estar mergulhada na palavra, na lei, a palavra, essa geração vai abrir brecha, legalidade e concessões aos povos da Palestina, consequentemente, aos deuses, consequentemente, né, a tudo que existia lá. Aí eu dou um apelido, né, ao livro de Juízes. Para mim, o livro de Juízes é o livro da gangorra. Por que gangorra? Perfeito, perfeito. Ora, o povo estava lá embaixo, né? E aí o povo começava a clamar a Deus, né? Aí Deus, por misericórdia, levanta um juiz, o juiz vem cá e vence o inimigo, né? Vence o inimigo e aí volta a subir. Mas aí esse povo esquece de Deus novamente, e aí a gangorra desce, e aí vai esse gangorra aí de Juízes, né, até o final do livro. Tudo porque essa terceira geração, a sua alma não estava mergulhada na palavra. Então, eu termino a minha palavra aqui, permita a minha redundância, por favor. Eu termino a minha fala dizendo que nós temos uma grande responsabilidade. A nossa responsabilidade é replicar, reproduzir e viver a palavra. Porque nós estamos correndo um grande risco de ver uma próxima geração, uma geração com altíssimo nível de analfabetismo bíblico.
E uma geração analfabeta da palavra é uma geração fraca, não vai saber vencer as batalhas da vida. Meu querido pastor, que honra, que privilégio, muito obrigado por essa honra. Eu que agradeço, pastor. O senhor sabe que nós aqui, a minha família, tem um carinho muito grande pelo senhor. Nós respeitamos muito o senhor e agradeço. O privilégio é nosso do senhor aceitar esse convite de estar conosco. Eu queria, nesse momento, a gente terminando já, pedir que o senhor orasse finalizando, mas orasse por esse projeto. E esse é um projeto de nós replicarmos a palavra de Deus de uma forma fácil, de uma forma que seja entendido pelas pessoas e que isso seja só um pontapé inicial para as pessoas terem sede para cair nesse manancial de estudo que é a própria palavra de Deus. Ok, então vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse privilégio, muito obrigado por esse tempo preciosíssimo. Obrigado, Deus, por esse projeto. Obrigado porque a tua palavra está sendo reproduzida, entendida, replicada e temos a certeza que será praticada na vida dos teus filhos. Obrigado pela vida do pastor Cláudio, pela sua esposa, sua filha. Obrigado pelo pastor Felipe. Obrigado, Deus, por esse projeto. Toma em tuas mãos, o faça crescer para a glória do teu nome e a edificação dos teus filhos. Muito obrigado mesmo, no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus continue abençoando e derramando graça e misericórdia na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua igreja. Deus abençoe o senhor. E meu querido ouvinte, se gostou, dê um like, se inscreva. Fale, pastor. Então, eu queria aqui fazer um convite. Os irmãos que estão aqui nos assistindo, para visitar nossa rede social lá, Segunda Igreja Batista Jardim Carioca. Vai lá no YouTube, vai no Instagram da igreja, visita a gente lá. Tá bom? Segunda Igreja Batista Jardim Carioca. E eu posso carimbar isso e afirmar. É bênção porque eu sigo eles no Instagram. É bênção pura. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe, meu caro amigo, caro ouvinte. Muito obrigado pela sua